Começar a gravar, me avisa, tá? Já? E aí? Bom dia! Tudo bem com vocês? Obrigado, tá? Enfim. Bom, galera, hoje é sexta-feira. Toda essa situação, com certeza os outros professores já conversaram, já explicaram. Acredito que a maioria de vocês já esteja mais habituada já com o uso do aplicativo. Então, para a gente não alongar tanto esse vídeo, essa aula, vamos direto ao que interessa, que é a matéria. Bom, nas últimas aulas a gente falou sobre a mineração, correto? O ciclo do ouro no Brasil, e falamos também sobre os bandeirantes, inclusive de aquela pesquisa que vocês fizeram, que já está corrigida, falando sobre esses assuntos. Seguindo nesse mesmo cronograma, né, e bem sabendo que as aulas de vocês são focadas na prova do concurso da Escola de Sargento das Armas, a ESA, a gente vai falar hoje sobre a expansão territorial do Brasil e a formação, alguma coisa sobre a formação das fronteiras do Brasil. Mandei um material aí para vocês com um resumo de tudo isso que a gente vai ver na aula de hoje. E também eu tomei o cuidado de fazer um material para vocês com uma pequena linha do tempo sobre a formação dos estados brasileiros, da divisão do território interno do Brasil, e também uma linha do tempo com as constituições brasileiras. Isso vai ser importante para vocês, essa questão das constituições, não só para esse assunto de expansão territorial, mas sobre qualquer assunto de história do Brasil, principalmente a partir do período imperial, né? Então tem ali uma listagem com as 7 constituições que o Brasil já teve e com a data em que cada uma delas foi outorgada ou promulgada, certo? A gente vai ter aulas específicas para falar sobre essas constituições. Mas está tudo detalhadinho nesses materiais que eu mandei para vocês, inclusive a atividade da matéria da aula de hoje. Essas atividades vocês vão fazer durante a semana, a gente vai corrigir as que eu tinha deixado com vocês, as questões de revisão que eu tinha deixado com vocês. A gente vai corrigir essas questões ainda na aula de hoje. E na próxima aula a gente vai corrigir as questões que eu mandei para vocês hoje, ou no caso ontem, com a matéria da aula de hoje sobre expansão territorial, beleza? Então, façam essas questões. Conforme vocês forem fazendo, podem me enviar lá no aplicativo, no aplicativo do Google. Qualquer dúvida que vocês tenham também sobre as questões, podem me mandar lá no aplicativo. Vocês também têm o meu contato no grupo do WhatsApp. Podem mandar também, podem mandar e-mail. Não deixem de mandar as dúvidas que vocês tiverem, beleza? Agora vamos para a matéria propriamente dita. A primeira divisão de território do Brasil a gente vai ter lá em 1494. O que acontece em 1494? Depois que a Espanha, através de Cristóvão Colombo, descobre a América, você vai ter uma disputa entre essas terras chamadas de Novo Mundo, essas terras para além do oceano. Essa disputa ela vai ser travada entre Espanha e Portugal. Como nenhum dos dois entrava num consenso sobre quem era dono do quê, para resolver essa treta, a igreja teve que se meter. Então a igreja, através da figura do Papa, vai sugerir um acordo de divisão entre as terras encontradas para além do oceano. Esse acordo seria o famoso Tratado de Tordesilhas, que a gente já viu em aulas anteriores. Então o Tratado de Tordesilhas ele vai servir para dividir essas novas terras que seriam descobertas para além do oceano. O que tivesse à direita era de Portugal, o que tivesse à esquerda era da Espanha. Então, no primeiro momento, o território brasileiro ele vai ser dividido pelo Tratado de Tordesilhas. Só que assim, na prática, ninguém respeitava o Tratado de Tordesilhas, até porque era uma linha imaginária. Não dava para você saber exatamente onde o Tratado de Tordesilhas passava. Aqui é Portugal, se você pisar daqui a 1 metro, você está em território espanhol. Não tinha como saber.
Então, na prática, isso não era respeitado por ninguém, por nenhum dos dois lados. Principalmente pelo lado dos portugueses, que era quem tinha a menor parte do território. Depois do Tratado de Tordesilhas, um bom tempo depois, você vai ter a segunda divisão territorial do Brasil. Que foi o quê? As capitanias hereditárias em 1534. Lembra que o Brasil foi dividido em 15 faixas de terra e cada uma dessas faixas de terra eram administradas por um donatário, tinham a sua administração independente, mas que se reportavam à coroa portuguesa? Então, essa foi a segunda divisão territorial do Brasil. A gente já viu em aulas anteriores que isso não deu muito certo, depois veio o governo geral e tal, mas esse é outro assunto que a gente já tratou inclusive. Depois disso, a divisão territorial do Brasil ela vai acontecer principalmente através de alguns tratados, isso de forma oficial. Mas esses tratados eles só são assinados por causa do que já acontecia na prática. Como assim? Como eu acabei de citar, o Tratado de Tordesilhas era completamente ignorado pela galera que estava no lado português. Você vai ter alguns fatores que vão contribuir para que esse território brasileiro ele fosse aumentado, fosse alargado, quase que na marra, quase por imposição. Você vai ter, por exemplo, a figura das expedições militares que eram ordenadas pela coroa portuguesa. Essas expedições militares elas eram feitas com que objetivo? Com o objetivo simples de combater as tribos indígenas que eram hostis e também de proteger o território brasileiro das invasões estrangeiras. Então, por conta dessas invasões, por conta dessas expedições militares, você vai ter um alargamento do território para além do Nordeste. Depois de 1548, você vai ter um povoamento do Brasil, principalmente naquela faixa litoral, ali no Nordeste até o Sudeste. Mas isso vai começar a aumentar para depois, para além do Tratado de Tordesilhas, primeiro por causa dessas expedições militares. Elas vão começar a acontecer ainda no século XVI. Além disso, você também vai ter a sucessão de ciclos econômicos no Brasil. Como assim? A gente teve num primeiro momento a extração do pau-brasil. Depois a gente teve o ciclo do açúcar. Depois a gente vai ter o ciclo do ouro. Depois o ciclo do café. E depois, já no século XX, a gente vai ter o ciclo da borracha. Todos esses ciclos econômicos do Brasil, eles vão contribuir para o alargamento do território. Por quê? O pau-brasil ele vai causar uma migração primeiro naquela faixa do Nordeste, naquela área de Mata Atlântica ali no litoral do Nordeste. Depois, você vai ter o ciclo do açúcar, que vai povoar, vai tirar um pouco do povoamento do Nordeste, aquela concentração do Nordeste, e vai trazer para a região Centro-Oeste. A gente sabe que o plantio de açúcar no Centro-Oeste não deu muito certo, mas num primeiro momento a galera vai começar a migrar para ali para tentar fazer essa produção de açúcar. Com a mineração é que o negócio fica doido. Quase se perde o controle sobre isso. Porque com a mineração, uma enxurrada de gente saiu dos outros territórios do Brasil e partem para Minas Gerais. Dali de Minas Gerais, eles vão partir para o Mato Grosso, para onde hoje é o Mato Grosso, vão partir para Goiás. Então você tem, nesse período da mineração, o que a gente chama de primeira urbanização espontânea no Brasil. Foi uma urbanização quase que forçada. Em volta daquela área de mineração, você tinha aldeias, você tinha vilas e cidades sendo formadas por causa desse ciclo da mineração. A galera vinha de forma desenfreada, descontrolada atrás do ouro de Minas Gerais. Então a mineração foi o ciclo econômico que mais contribuiu para a expansão do território brasileiro. Depois do ciclo do café, você vai ter uma concentração dessa produção no Sudeste, mas você vai ter o transporte desse produto para outras regiões. Então essa dinâmica entre regiões do Brasil ela vai ficar muito forte no ciclo do café. E o ciclo da borracha, que foi um dos últimos, ele já vai acontecer no século XX. O ciclo da borracha ele vai acontecer lá na região Amazônia, na região da Amazônia. Então, a gente vai falar daqui a pouco de quando o Acre passou a pertencer ao Brasil, vai ser por causa desse ciclo da borracha. Então, os ciclos econômicos, eles na história do Brasil, eles sempre vão influenciar nessa questão do alargamento do território brasileiro. Além disso, você vai ter a figura dos bandeirantes, que a gente viu na última aula. Nessa de caçar índio para fazer de escravo,
nessa de ir atrás dos escravos fugitivos e destruir os quilombos, e nessa de procurar metais e pedras preciosas, os bandeirantes eles começaram a adentrar no território brasileiro e começaram a desbravar esse território. Tanto que as minas de ouro em Minas Gerais elas foram descobertas por bandeirantes. E você também vai ter a influência dos jesuítas nisso tudo. Os jesuítas eles vêm para cá, a gente bem sabe, com o objetivo de evangelizar os índios. Só que nessa de criar aldeamentos para evangelizar esses índios, os jesuítas eles vão começar a exercer algumas atividades econômicas também, como por exemplo a exploração das famosas drogas do sertão. Né? De drogas do sertão a gente está falando, por exemplo, de pimenta, de guaraná, de baunilha, né? O guaraná que foi descoberto na Amazônia. Isso tudo com mão de obra indígena, é sempre bom a gente lembrar. O jesuíta ele era contra a escravização do índio, mas botava o índio para trabalhar para ele. Enfim, polêmicas à parte. Então você vai ter, por causa da criação desses aldeamentos indígenas, a influência desse grupo nessa expansão territorial do Brasil. E além disso tudo, paralelo a todos os outros ciclos econômicos, a criação de gado. A pecuária vai ser uma atividade que também vai contribuir muito para a expansão do território. A necessidade de você ter novas fazendas com pastagens maiores para a criação desse gado, principalmente no período da mineração, para você ter um abastecimento no mercado interno, vai fazer com que o território do Brasil também seja empurrado para além do Tratado de Tordesilhas. Então, você vai ter a pecuária, você vai ter as expedições militares, vai ter os bandeirantes, vai ter o ciclo do ouro e vai ter os jesuítas como agentes transformadores, vamos dizer assim, nessa expansão territorial do Brasil. E agora sim, falando da parte oficial, falando dos tratados, a gente vai ter o primeiro tratado, eu coloquei uma colinha aqui para eu não confundir as datas, porque às vezes isso acontece. Vocês bem sabem disso. Esse negócio de data é complicado, inclusive para mim. Mas vamos lá. O primeiro tratado que vai definir as novas configurações de território do Brasil, ele vai ser assinado em 1713. Vai ser o primeiro tratado de Utrecht. Né? Nós vamos ter 2 tratados de Utrecht. O primeiro vai ser assinado em 1713. Esse tratado, para vocês lembrarem, ele vai ser assinado entre Portugal e França. Esse tratado, entre outras coisas, ele vai definir o que é território francês. A gente está falando de que a gente chama hoje de 3 Guianas, ali na parte norte da América do Sul. E o que é território português, no caso, território brasileiro. Né? Essa primeira divisão entre território francês e território português vai acontecer com o Tratado de Utrecht, o primeiro Tratado de Utrecht, em 1713. E em 17... Foi? Não. Foi mal, gente. Você pede para a pessoa te ajudar na gravação e a pessoa te interrompe enquanto você está dando aula. Enfim. O segundo Tratado de Utrecht, ele vai ser assinado em 1715. 1715, a gente vai ter esse segundo tratado sendo assinado entre Portugal e Espanha. O que esse tratado ele estabelecia? Esse tratado concedia a Portugal a posse de um território chamado Colônia do Sacramento. Essa Colônia do Sacramento nada mais é do que o território atual do Uruguai. Então, a partir desse tratado de 1715, o Uruguai fazia parte do Brasil. Depois, em 1750, a gente vai ter a assinatura do mais importante de todos os tratados desse período, o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid também vai ser assinado entre Portugal e Espanha. Todos os tratados a partir de agora vão ser assinados entre Portugal e Espanha. Esse Tratado de Madrid, ele é importante porque vai ser ele que vai acabar com o Tratado de Tordesilhas. Lembra, eu acho que eu mencionei no início da aula, o Tratado de Tordesilhas, ele, embora não fosse respeitado, ele vai continuar existindo, pelo menos no papel. Ele só vai deixar de existir de forma oficial em 1750 com esse Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid ele vai dar ao Brasil praticamente as configurações geográficas que o Brasil tem hoje. Você vai ter a exceção do Acre, que só passou a pertencer ao Brasil em 1903, de alguma parte do território do Mato Grosso e parte do território de Santa Catarina e Paraná. Fora esses territórios,
tudo que hoje faz parte do Brasil passou a fazer parte a partir de 1750. Esse Tratado de Madrid, ele fez essa divisão territorial baseado no que a gente chama de acidentes naturais. O que são os acidentes naturais? Usaram os cursos dos rios para dividir as terras. Você tinha um rio, o que estava de um lado de um rio era território brasileiro, o que estava do outro lado, território paraguaio, por exemplo. E você também tinha a utilização das montanhas, os acidentes geográficos, as cadeias de montanhas. Da mesma forma, o que estava de um lado de uma montanha, território brasileiro, o que estava de outro, território estrangeiro. Você tem, por exemplo, dentro do Brasil, uma divisão que é feita pela Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira fica exatamente na divisa de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então a maioria das divisões territoriais, tanto internas quanto externas do Brasil, foram feitas com esse critério de acidentes geográficos, acidentes naturais. O Tratado de Madrid, ele defendia um princípio que a gente chama de uti possidetis. O que seria esse tal do uti possidetis? O que ele dizia era que quem possui o território de fato deve possuir de direito, ou seja, se você já ocupa o território, oficialmente ele tem que ser seu. Isso gerou treta? Óbvio que gerou. O que não gera treta na história do Brasil? A treta que isso gerou foi que, através desse princípio, Portugal fez uma troca com a Espanha. A colônia de Sacramento, atual Uruguai, que fazia parte do Brasil até então, Portugal trocou com a Espanha, cedeu Sacramento à Espanha e, em troca, pegou o território chamado Sete Povos das Missões, que hoje é o Rio Grande do Sul. Só que assim, essa região dos Sete Povos eram habitadas por jesuítas espanhóis. E quando houve essa troca, expulsaram os católicos de lá. Esses jesuítas espanhóis, eles tinham do lado deles aldeias indígenas. Então, foi por isso que a treta começou. Esses grupos jesuítas, junto com os indígenas, começaram a organizar revoltas contra os portugueses e os espanhóis, que foram as chamadas Guerras Guaraníticas, que vão durar aí entre 1753 e 1756. Essas guerras guaraníticas, elas foram um conflito, para vocês lembrarem, entre jesuítas e índios contra portugueses e espanhóis por causa do Tratado de Madrid. Ô professor, jesuíta criando guerra? Pensa que católico é santinho não. Mas enfim, por causa dessa treta toda, o Marquês de Pombal, que foi o cara que orquestrou tudo isso, ele revogou o Tratado de Madrid no ano de 1761. Esse tratado que vai revogar o Tratado de Madrid vai ser o Tratado de El Pardo, como eu disse, de 1761. Ele vai derrubar o Tratado de Madrid e esse princípio do uti possidetis, porque esses índios que foram expulsos nas guerras guaraníticas, eles orquestraram uma revanche, uma vingança. Eles passaram para outro território e o que eles planejavam era que qualquer um que fosse tentar dominar aquele território, eles iam passar o carro. Então, para evitar que isso continuasse crescendo, o Marquês de Pombal ele vai revogar o Tratado de Madrid. Só que aí não adianta muito, porque em 1777 é assinado o Tratado de Santo Ildefonso. E o Tratado de Santo Ildefonso ele vai trazer de volta todos os princípios do Tratado de Madrid. Além disso, a Espanha vai pegar de volta os Sete Povos das Missões, vai manter a posse da colônia de Sacramento e em troca vai dar para Portugal as ilhas de Santa Catarina. Então vai ser aí que todo o território de Santa Catarina vai passar a pertencer ao território brasileiro. Vê a loucura que acontece nesse período. Sete Povos é da Espanha, agora é de Portugal, agora Sacramento é de Portugal, agora é da Espanha, e invade um lado e troca do outro, e faz acordo e quebra acordo. Uma zona completa. Bem-vindos ao Brasil. Sempre foi assim desde o período colonial. Então, depois desse Tratado de Santo Ildefonso, a gente teve um início de um boato que se levantou de que a Espanha estava tentando se levantar numa guerra contra os portugueses para tomar o território onde hoje é a região sul. Isso era mentira. Só que uma vez que os portugueses ouviram esse boato, eles tomaram como verdade e começaram a se preparar para a guerra. A Espanha tomou conhecimento e falou, não tô querendo brigar com ninguém não, cara, que história é essa? Só que a Espanha não estava muito bem financeiramente, não tinham como eles comprar essa briga. Então, para tentar amenizar as coisas, em 1801, já no século XIX, vai ser assinado um novo tratado, chamado
Tratado de Badajoz. Esse Tratado de Badajoz devolvia a Portugal a posse dos 7 povos das Missões, ou seja, onde hoje é o território do Rio Grande do Sul. Então, através desse tratado, os 7 povos voltam a pertencer a Portugal, voltam a pertencer ao território brasileiro. E a gente vai ter o último tratado assinado, o Tratado de 1903, que foi o tratado chamado o Tratado de Petrópolis. Esse Tratado de Petrópolis ele vai ser assinado pelo Barão do Rio Branco, isso já no período republicano. Esse Tratado de Petrópolis ele consistia na posse do território atual do Acre, que passaria a pertencer ao Brasil. Essa questão do Acre, ela foi um pouco curiosa, se é que eu posso usar esse termo, porque foi o seguinte: o Acre ele pertencia à Bolívia. E na região do Acre, você tinha uma concentração muito grande de seringueiras. Né? Seringueira é a árvore de onde a gente extrai o látex que você usa para produzir a borracha. E a gente está vivendo no século XX, início do século XX, o início da indústria automobilística, a invenção dos automóveis nos Estados Unidos. Então a galera estava louca atrás de borracha para produzir pneu. Não só os americanos, como a galera que pegava essa matéria-prima para vender, para exportar. Então esse território que era boliviano, ele começou a ser invadido principalmente pelos brasileiros. E o governo da Bolívia estava de cabelo em pé, não sabia o que fazer para tentar remediar isso. Então o que eles tentaram fazer? Eles tentaram passar o problema para diante, tentaram jogar o problema para cima. O governo da Bolívia vai tentar vender o território do Acre para os Estados Unidos. Né? Já que os Estados Unidos são os grandes na indústria automobilística, vocês ficam lá com esse território, aproveita e se livra daquela brasileirada que estava me dando dor de cabeça. Só que o Barão do Rio Branco, que era o ministro de Relações Exteriores do Brasil, ele foi ministro das Relações Exteriores de 1902 até 1912, né? É como se fosse um chanceler, um embaixador. Ele, malandro, bom de conversa, o que ele faz? Ele intervém na negociação, convence os Estados Unidos a não fazer negócio com a Bolívia, e ele vai até a Bolívia e propõe que os bolivianos vendam esse território para o Brasil. Né? A gente já está aqui do lado, é teu vizinho, já se conhece, já tem relações, vende isso pra gente. E os bolivianos resolveram fazer o quê? Beleza, a gente vende. Só que tinham 2 condições. A primeira, grana, óbvio. Né? O Brasil teria que pagar um montante de 2 milhões de libras esterlinas para a Bolívia para poder ter a posse do Acre. E além desse pagamento, o governo brasileiro se comprometeu a construir uma ferrovia que ligaria a Bolívia até o Oceano Atlântico, cortando ali pela Amazônia, né? Na parte de cima ali da América do Sul, do norte do Brasil. Pergunta: o Brasil pagou os 2 milhões de libras? Pagou, por incrível que pareça. Mas construíram a ferrovia? Não. Né? Mais um golpe aí carimbado pro Brasil. Até hoje não construíram essa bendita ferrovia. Mas o tratado já tinha sido assinado, a negociação já estava feita, não tinha mais para onde correr. Então, galera, expansão territorial do Brasil, todos esses 5 fatores que eu citei para vocês no começo, e esses tratados é o que vai ser mais importante, principalmente para vocês que vão fazer prova da ESA e da SpaceX. Tratado de Madrid, isso tem que estar na cabeça de vocês porque é o que mais cai em prova. Vocês vão ver no material que eu mandei para vocês, se eu não me engano tem 4 ou 5 questões consecutivas sobre o Tratado de Madrid. Eu coloquei isso de propósito para vocês verem a frequência com que isso cai em prova, beleza? Então, não deixem de fazer as atividades, não deixem de enviar a atividade que eu tinha enviado antes para hoje, as questões de revisão, e não deixem de fazer a atividade para a próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem lá no aplicativo, mandem no WhatsApp, mandem e-mail, mas não fiquem com dúvidas na cabeça. Me acionem dentro do horário das aulas pelo veículo que vocês acharem por bem, beleza? Valeu, até a próxima aula. Foi? Acabou?